Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que você está de pés, abra a tua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, onde escreve o apóstolo João, o capítulo de número 14, e os versos 16 e 17. João, capítulo 14, versos 16 e 17, que vai dizer assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Tome teu assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. O texto que nós estamos aqui apreciando vai dizer acerca do Paracleto, o Consolador, o Advogado, o Ajudador, aquele que estaria adiante da sua igreja, fortalecendo, ajudando, a consolando nos momentos em que ela não conseguiria fazer, estaria com ela todos os dias. É uma promessa do Senhor Jesus à sua igreja. Nós estamos falando aqui da Trindade. A Bíblia, ela vai revelar a Trindade de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar, e não somente na Bíblia Sagrada, mas nós também vamos ver ela no universo inteiro falando ou sendo assinada pelo Senhor nosso Deus. Nós vamos ver essa Trindade Santa em todos os aspectos. Ora vista, nós vamos ver em você e em mim, corpo, alma e espírito. Nós vamos ver no tempo, passado, presente e futuro. Nós vamos ver na música, nós vamos ver nos elementos, nós vamos ver no universo, nós vamos ver em todos os lugares a assinatura do Senhor nosso Deus. Ora à vista, nós vamos ver lá no livro do Gênesis, o Espírito Santo pairando sobre as águas. Nós vamos ver o Senhor fazendo o ser humano e Ele dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós vamos ver no batismo de Jesus, nós vamos ver o Senhor Jesus sendo batizado, nós vamos ver o Espírito Santo em forma de pomba, e nós vamos ver o Senhor Deus olhando ali aquela cena e dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Nós vamos ver a ação do Espírito Santo em todos os momentos da vida. E viver uma vida cristã fora da presença do Espírito Santo é impossível. Eu vou dizer de novo: viver uma vida cristã sem a presença do Espírito Santo é impossível. Nós estamos acostumados a falar de Deus Pai, estamos acostumados a falar de Deus Filho, e pouco estamos acostumados a falar do Deus Espírito Santo, mas Ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o que habita em vós. É a promessa do Senhor Jesus aqui no capítulo 14, dizendo: olha, eu estarei convosco. Como eu estarei convosco? No Espírito Santo que habita em vós e estará em você, ou seja, na igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo, Ele está conosco em todos os momentos. Ele está conosco quando nós louvamos a Ele, quando nós engrandecemos ao Senhor, quando nós acordamos, quando nós trabalhamos, quando nós vamos para casa, para o trabalho, para a rua, quando você está dirigindo, quando você está ali nos seus afazeres domésticos, quando você está na igreja, aonde você estiver, ali está a presença do Espírito Santo. Você acredita nisso? Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor colocou um tema no meu coração, e é esse tema que eu quero compartilhar com vocês. Eu gosto bastante de falar sobre amizade. E a Bíblia é repleta de personagens que foram amigos uns dos outros. Nós vamos ver Jonatas e Davi, que eram amigos. Nós vamos ver Sansão, que era amigo do Espírito Santo, pelo menos em um período da sua vida, e depois se arrependeu, mas não vem aqui ao caso essa história, mas é que ele tinha amizade com o Espírito Santo. E por vezes o Espírito Santo se apoderava ali
de Sansão, de Davi e de tantos outros, e eles faziam milagres simplesmente porque tinham a presença do Espírito Santo. Aqueles que têm a presença do Espírito Santo, eles vivem um nível sobrenatural. Eles não estão mais no natural. Eles não conseguem mais viver apenas no natural. O natural ficou bem pequeno para aqueles que têm a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque eles entenderam que eles podem experimentar um nível acima. Que nível é esse? Um nível sobrenatural. E agora eles têm um poder que vem do alto, e através do Espírito Santo que habita na igreja, nós temos este poder. Poder para quê? Para enfrentar o dia mau, para enfrentar as adversidades, para enfrentar o maligno quando vier sobre nós, para enfrentar potestades, principados. Nós temos este poder que é dado à igreja, que é dado a você, através do Espírito Santo, que é o Senhor Deus. Aqui nós vamos entender que Jesus disse, olha, eu vou enviar o Consolador, e Ele estará com vocês. E tem mais, é Ele que vai te ensinar o que você precisa fazer. Porque você mesmo não sabe o que você precisa fazer. Por isso que muitas vezes você está perdido, sem saber que direção tomar, sem saber qual é o próximo passo a tomar, simplesmente porque você não está ainda confiando plenamente na presença do Espírito Santo. E eu gosto bastante de falar sobre amizade. E eu tenho muitos amigos, eu tenho centenas de colegas, mas tenho alguns amigos, e que eu sei que a qualquer momento do dia ou da noite, quando precisar, porque já fiz, eu posso ligar para esses amigos e eles vêm me socorrer aonde quer que eu esteja. Isto é amigos. E eles não são meus amigos porque eu posso oferecer alguma coisa, porque eu tenho alguma habilidade. Eles são meus amigos independente daquilo que eu possa fazer para eles. São meus amigos. Agora, eu confesso que é muito bom ter amigos. Se você vive uma vida sem amigos, eu quero te dizer que você vive uma vida triste. Porque viver uma vida sem ter pessoas ao lado, sem ter pessoas para compartilhar a vida, é viver uma vida vazia, é viver uma vida triste. E se você não tem amigos, eu te convido a adquirir amigos. E amigos não vêm apenas da noite para o dia. Eu me lembro de um jovem, quando eu era líder de mocidade, ele me ligou e disse, Juliana, eu não gostei aí da igreja. Isso faz muito tempo. Eu não gostei aí da igreja, eu não gostei dos jovens. Eu falei, mas por quê? Porque eu não tenho nenhum amigo. E me desculpe aqui a franqueza, mas eu sempre fui muito, não vou falar grosso, mas eu sempre fui muito direto naquilo. Eu não gosto de conversinha fiada. E aí eu olhei para ele e falei assim, olha, vamos ser sinceros. Você chegou ontem na igreja e já quer ter amigo? Você pode ter colega, você pode ter irmãos em Cristo. Agora amigo você precisa ter história. Que história que você tem? Você chegou ontem, você já quer ter amigo? Amigo é a história, você precisa comer 1 quilo de sal com um amigo, você precisa passar dificuldade com os amigos, você precisa ajudar os amigos, você precisa ser amigo de verdade. Agora, você já quer ter amigo? Não é assim que funciona. E a princípio ele não gostou não, como você também não ia gostar. Mas o tempo passou. Sabe o que ele fez? Amigos. Porque amigos vêm com história. E eu tenho certeza que você tem aquela amiga, aquela pessoa que você é a tua amiga de oração. Como é bom ter amiga de oração. Você liga para ela e fala, amiga, estou precisando de oração, me ajuda aí. Entra comigo nessa batalha. Pode contar comigo. Aquele amigo de oração, de palavra, meu amigo, eu estou precisando disso. Opa, pode contar comigo. Porque é bom ter amigo. E tem amigo também que não é só para oração. Tem vários tipos de amigo. Você precisa ter inteligência emocional para saber disso. Que tem amigo para várias ocasiões. Tem um amigo que é confidente. Tem um amigo que é um amigo do churrasco. Tem um amigo que é para jogar, entre aspas, conversa fora. Porque crente não joga conversa fora. Por mais que brinque, fale, ele sempre está envolvido com o reino dos céus. Mas tem aquele amigo que é para distração. Para você ficar ali, comer aquele churrasco. E você precisa entender que para cada um você precisa tratar de forma diferente. Se você contar a sua confidência para o amigo do churrasco, não vai dar certo. Por quê? Porque ele não é o amigo confidente, ele é o amigo para o churrasco. E você precisa saber lidar com isso.
Mas é muito bom ter amigo. É bom também ter amigo para o dia do churrasco, para comer aquela lasanha de domingo, para comer aquele frango assado. Alguém aí já até ficou com fome, mas é bom. É bom você ter aquele amigo, aqueles amigos de longe que vai para Minas, mas continuam amigos. É muito bom ter amigos. Agora, eu vou te falar uma coisa. Todos esses amigos, de alguma forma, já te decepcionaram. Pode ser o melhor amigo, a melhor amiga. De alguma forma, essa pessoa te desapontou. Porque talvez naquele momento, ela não podia te ajudar. Naquela ocasião, ela falou algo que você não queria ouvir. E você ficou assim, você não desfez a amizade. Você simplesmente falou, poxa, não era isso que eu queria. Por quê? Porque somos falhos, somos homens, somos seres humanos. Agora, tem um amigo que eu quero falar aqui nessa noite. Esse não falha. Esse vai estar contigo todo dia, toda hora, no choro, na angústia, no churrasco, no shopping, na igreja, na sua casa. Esse amigo não falha. Pastor, que amigo é esse? É o amigo Espírito Santo. E é sobre essa amizade que eu quero falar. O amigo Espírito Santo. Amigo que muitas das vezes é deixado de lado, mas que no momento do apuro, a gente corre para perto dele. Mas ele mesmo foi quem disse, e Jesus vai nos afirmar isso, olha, e os apóstolos vão corroborar isso. Olha, se vocês forem infiéis, eu permaneço fiel, porque eu não posso negar a minha palavra. Esse amigo, ainda que você fale, ainda que você erre, ainda que você não seja amigo de verdade dele, ele continua sendo seu amigo. E ele vai estar sempre de braços abertos para te receber toda vez que você for para perto dele pedir socorro. Toda vez que você for pedir auxílio, ele vai estar lá. Toda hora que você precisar de um advogado fiel, ele vai estar lá. Toda hora que você precisar de alguém para enxugar as suas lágrimas, ele vai estar lá. Ele nunca vai te abandonar. E é essa amizade que eu quero falar. E nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Pastor, como é que eu me relaciono com o Espírito Santo? Do mesmo jeito que você se relaciona com a sua melhor amiga. Do mesmo jeito que você se relaciona com o seu melhor amigo. Como assim, pastor? Não entendi. Vou te explicar. Conversando com ele. Como é que eu converso com o Espírito Santo? A todo momento. Orando em todo tempo. Com toda a oração e súplica no Espírito. Você pode falar, você pode pensar, você pode estar aonde você estiver, fale com Ele, clame a Ele, conte para Ele a sua necessidade, diga para Ele aonde é que dói, glorifique o nome dEle, exalte a Ele, esteja com Ele. Como? Falando com Ele, investindo tempo em falar com Ele. Para tudo existe tempo, tudo, Eclesiastes 3, mas para a palavra de Deus, para anunciar este evangelho, não tem tempo. É em tempo e em fora de tempo. E nós só vamos conseguir pregar o evangelho se vivermos o evangelho na prática. Se andarmos com o Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Se realmente tivermos intimidade com o Espírito Santo. E é isso que nós precisamos ter. Mas eu aprendi que esse amigo fiel, ele tem algumas características peculiares. Mas eu quero falar aqui rapidamente sobre 3 características. E essas 3 características, elas realmente mudam literalmente o rumo da nossa vida. Primeiro, olha só o que está escrito em Lucas, no capítulo 3, verso 16. Respondeu, João aqui que está falando. Respondeu João a todos dizendo, João Batista, eu na verdade batizo-vos com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele te batizará com fogo. Este amigo, ele tem fogo para nos entregar.
Pastor, e para que serve o fogo? Primeiro, o fogo purifica. Sabe esse pecado que todo mundo tem? Mas o crente fiel ao Senhor, ele não tem mais pecado de estimação. Ele pode até cair, ele pode até pecar, talvez por um descuido, mas logo ele chama a presença do amigo e diz: Espírito Santo, vem aquecer o meu coração, vem queimar essa impureza. E esse fogo vai queimando a impureza. Quando o fogo habita em nós, nós não temos mais prazer nas coisas deste mundo. Por quê? Porque tem fogo. Mas o fogo, ele também queima, ele arde. E você já viu, imagina que se aqui você estivesse vendo fogo aqui, ou se aí nos seus pés tivesse fogo, o que você ia fazer? Ah, o fogo aqui. Olha aqui, está pegando fogo. É isso que você ia fazer? Não, você ia, nossa, o fogo está pegando aqui. Você não ia ficar parado. Por quê? Porque o fogo agita, o fogo te pega. Só que o fogo, ele está relacionado ao coração também. E o fogo traz um amor. Só que não é apenas um amor. O fogo é uma paixão. Quando a gente está namorando, eu passei aí por essa casa e estou ainda nela. Semana passada completamos aí 18 anos de casado. E a paixão continua a mesma. Estávamos vendo hoje fotos, vídeos de quando as meninas ainda estavam ali, a Heloísa recém-nascida, e a paixão ainda é a mesma. Aquela vontade de estar perto, aquela vontade de presentear. Sabe aquele momento de namoro que você quer entregar o seu melhor para outra pessoa que está do seu lado? Que você quer fazer tudo para ela? Que você quer, às vezes, deixar de viver a sua vida para viver em função daquela pessoa? Que você quer estar perto, independente se você tem um carro para ir perto dela, se está chovendo, você não importa. Você quer estar perto dela. Se você não tem carro, você vai de a pé. Se está chovendo, pega o guarda-chuva. Por quê? Porque você tem uma paixão aí, você quer estar perto dessa pessoa. Agora, vamos para o mundo espiritual? E eu não sei se você tem aí esse fogo dentro do teu coração, mas o fogo que eu estou falando aqui é o fogo do Espírito Santo. Quem tem o fogo do Espírito Santo, ele não se importa com a dificuldade para estar perto da presença do seu amigo. Por quê? Porque ele quer estar perto, ele quer fazer a vontade do amigo dele. Quem é? O Espírito Santo de Deus. E tem que haver essa paixão. Eu sei que cada pessoa é de um jeito, cada um age de um jeito, cada um interage de um jeito, cada pessoa é única, eu sei disso. Mas o fogo que arde dentro do seu coração precisa queimar pelo amigo Espírito Santo. E esse fogo, ele precisa te mover para algo a mais. Esse fogo precisa te impulsionar para você querer viver a vida dele. Se esse fogo não está na sua vida, alguma coisa de errado acontece com você. Se você não tem alegria de vir para a casa do Senhor, se você não tem alegria de servir ao Senhor, de estar perto do Senhor, de orar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de louvar a Ele. Por quê? Porque a força vem dEle, o fogo vem dEle, não vem da gente. A gente não tem vontade disso. A nossa carne, ela vai ter vontade apenas de fazer as coisas da carne. Por isso que é uma briga entre a carne e o Espírito. Mas se o teu Espírito tiver o fogo do Espírito Santo, o Espírito que está na tua vida vai te impulsionar e o seu corpo vai começar a agir. Por quê? Porque tem fogo. O fogo, ele te move da onde você está para onde você precisa ir. Se você não está indo para onde você precisa ir, é porque está faltando fogo na sua vida. E você precisa clamar a Deus para trazer este fogo. Sabe, este fogo, eu não sei se você se lembra do dia que você aceitou a Jesus. Ou do dia que você talvez foi batizado no Espírito Santo. Mas eu me lembro desses dias. E do dia que eu desci as águas batismais. E o fogo, ele sempre ardeu no meu coração. E quando eu aceitei Jesus, eu mudei radicalmente a minha vida. Aceitei a Jesus com 17 anos. E nesse ínterim eu queria, de todas as formas, estar na presença de Deus. Só que eu tinha muitos conhecidos, não amigos, mas muitos conhecidos. E todas as vezes que eu chegava perto desses, a única coisa que saía da minha boca era fogo. Por quê? Porque era o que estava dentro do meu coração. E eu só conseguia falar do amigo Espírito Santo, de Jesus. Não tinha outra palavra, não tinha outra conversa.
E este fogo que arde, ele tem que te impulsionar a fazer aquilo que você precisa fazer. Não pode te impedir de fazer a vontade de Deus. As dificuldades da vida, elas não podem te impedir. E no dia que eu me batizei, no dia 26 de março, e eu não me esqueço dessa data, do ano de 2000, eu fui às águas batismais. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E eu não tinha dinheiro na época para ir de ônibus. Eu tinha vergonha de chegar em alguém e falar: você me dá uma carona? Você me ajuda a ir para a igreja? Porque eu preciso batizar e eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ir. Eu fiquei com vergonha. E aí o que você faz no momento desse? Você fala: ah, então eu não vou. Eu? Com o fogo que está dentro aqui do meu coração? Ah, meu irmão, eu vou ajoelhado, eu vou rolando, eu vou andando, eu vou do jeito que for, mas eu vou. E assim eu fiz, eu fui andando. Da onde eu estava, é como daqui no centro de São José dos Campos. Saí daqui e fui ao centro andando. Mas cheguei lá, o fogo já estava dentro do meu coração. Sabe o que aconteceu? O fogo continuou e a glória de Deus invadiu aquele lugar, porque todo mundo que estava lá também tinha fogo dentro do coração. Pastor, mas e aí esse fogo, ele apaga? Alguma hora apaga. Pastor, mas apaga? Apaga de muita gente, não de todos. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, algumas traduções estão dizendo de quase todos, se esfriará, mas não é de todos. Mas de alguns apaga. E aí, a gente vai largar essas pessoas que o fogo apagou? A gente vai deixar essas pessoas de lado? Não. Levítico 6:13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo no altar não se apaga, mas talvez o fogo da tua vida apagou. Simples assim. É só pegar fogo do altar e colocar esse fogo dentro do teu coração. Se está apagando, se está já quase acabando esse fogo aí, se você já não tem mais a mesma alegria de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de estar envolvido nas coisas de Deus, é só pedir esse fogo. É só falar: Espírito Santo, vem com esse fogo no meu coração. Vem com esse fogo na minha vida. Se você é batizado no Espírito Santo e faz tempo que você não fala mais em línguas estranhas, meu irmão, está na hora de chamar a presença desse fogo para a tua vida. Ah, pastor, mas é que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Esqueça das coisas que para trás ficam. Olha para frente, para o alvo que é Cristo Jesus. Eu preciso ter este fogo na minha vida, porque se eu não tiver esse fogo, eu não vou estar pronto para fazer a vontade de Deus. Porque é esse fogo que vai me locomover. É este fogo que vai me ajudar. É este fogo que vai me dar ânimo para eu fazer as coisas. Porque tem dia que você não acorda bem. E a Bíblia diz que existem dias que são chamados de dia mau. Aquele dia que você está para baixo. E é normal ficar nesse dia. O problema é morar nesse dia. É fazer habitação nesse dia. É não ter fogo para sair desse dia. Porque esse dia vem, mas ele vem, mas você logo pensa: peraí, eu não posso resolver esse problema. Eu não posso resolver essa dificuldade. Aí você lembra de quem? Do amigo. E aí você começa a clamar ao amigo: Espírito Santo, vem. Sabe o que a Bíblia diz? Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você não consegue nem pedir, você não consegue nem orar, você não consegue nem clamar, mas você dobra o joelho, começa a chorar, e a presença dele vem, te renova, te transborda. A presença dele te dá ânimo para você fazer o que você precisa fazer. E você precisa desse fogo. Se esse fogo está acabando na sua vida, hoje é o dia. Já vai clamando a Deus aí, já vai clamando, chamando a presença do Espírito Santo, fala: Espírito Santo, é hoje. Hoje eu quero sentir o que eu nunca senti na minha vida. Ou talvez hoje eu quero sentir o que eu já senti lá atrás, mas eu quero sentir agora, porque eu quero ser renovado, eu quero ser transformado. E todo dia a gente precisa renovar esse fogo. Todo dia a gente precisa buscar essa presença, porque de nós mesmos nada nós temos, mas com a presença dele nós podemos todas as coisas, porque é ele que te fortalece. Segundo, este amigo, ele também é rio ou águas. E a gente vai ver o Senhor Jesus dizendo, no capítulo, ainda em João, porém no capítulo 7, versos 38 e 39.
Olha só. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, além deste fogo que existe aí dentro de você, que é o Espírito Santo, tem água também. E a água é este rio. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Nós estamos vivendo a geração dos coaches, e eu não tenho nada contra eles. Mas são pessoas que motivam as outras pessoas. E tem muita gente que precisa de motivação. Só que todo mundo que precisa de motivação, ele sempre vai ficar precisando de motivação. Por quê? Porque a motivação vem externo. Agora, a automotivação ou a ativação é diferente. E é isso que Jesus vem dizendo, olha, tudo que você precisa não está externo. O que você precisa está dentro de você. O que você precisa fazer? Crê em mim. Se você crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão dentro de você. Ou seja, o Espírito Santo estará com você e dentro de você. E para que serve o rio? Primeiro, o rio vem para lavar. Lavar de toda imundícia, de todo pecado. Em todo o tempo sejam alvo as suas vestes. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver o Senhor? Precisa santificar a sua vida. Precisa viver uma vida santa. Mas eu só consigo viver uma vida santa se eu tiver mergulhado nesse rio de águas vivas. Eu só consigo viver a vida de Deus e ter uma vida santa se eu tiver com a presença do Espírito Santo, que simboliza esse rio que lava minhas vestes, que lava a minha vida, que me purifica. Por quê? Porque nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno. E se eu quiser viver lá no mundo e viver dentro da igreja, eu vou viver em cima do muro. Eu falei dentro da igreja, não sendo a igreja. Porque quem é a igreja tem esse rio. E quem tem esse rio pode estar lá no mundo, mas ele vai indo. E o sangue de Jesus vai purificando ele de todo pecado. E eu preciso ter este rio. Mas tem mais. O rio, ele não fica parado. Rio não é lago. Rio não é aquela poça d'água. E poça d'água, se você deixar uma água armazenada dentro da sua casa, num balde, sabe o que vai acontecer com essa água? Ela vai estragar. E ela vai começar a produzir mau cheiro. Porque a água está parada. O rio, ele não fica parado. Ele se movimenta. E aí eu te pergunto, como é que está o rio aí dentro de você? O que você está fazendo? Eu tenho trabalhado bastante esses últimos tempos, nesse 1 ano. E eu tenho atendido muitas pessoas, muitas. Advogados, psicólogos também, muitos psicólogos, porque psicólogo precisa de Jesus. E ele sempre levanta alguém para ir no meio deles, em todos os lugares. E eu tenho atendido muitos psicólogos, psicólogos que estão com a vida destruída, casamentos destruídos. E eu estou ajudando eles. Aí alguém fala, quem é você? Eu não sou nada, mas aquele que me enviou é tudo. E ele tem rio para me dar e para me fazer movimentar. Quantos atendimentos? E aí um atendimento ou outro, alguém começa a contar os problemas e eu falo, é só Jesus que pode resolver isso aí. E aí atendimento, eu posso fazer uma coisa que eu não estou acostumado a fazer? Pode. Eu posso orar por você? A pessoa olha, orar? Eu falei, posso? Pode. Aí daqui a pouco no final da oração, a pessoa do outro lado da câmera chorando, sentindo a presença do Espírito Santo, porque o rio que está na minha vida tem que passar para lá. Escute o que eu vou dizer aqui agora, porque isso é muito sério. As pessoas estão pagando, e não pouco, para ser atendidas por terapeutas, analistas corporais, psicólogos, entre outros, para fazer treinamentos. E eu posso ser sincero, tudo que eu estou vendo lá, nada de novo para mim. Porque tudo eu já vivi aqui, aprendendo com o meu pastor. Tudo. Quinta-feira passada, e nós estamos numa sequência
de ensinamento sobre família, pessoas estão pagando fortunas para aprender o que nós estamos aprendendo aqui de graça. E aí eu te pergunto, o Rio não está te trazendo para quinta-feira? Você vai deixar o tempo passar? Você vai deixar a tua vida ser jogada de lado ou você vai aproveitar? Ou você vai pagar? Se você tem de graça aqui para aprender. Que nasce e alai que andarás que andarás. Araço e ondo que mante que acibe de que ai. Os ensinamentos que nós temos aqui nas quintas-feiras, terça-feira infelizmente eu ainda não posso, mas vou. Mas terça-feira, quinta-feira, falando sobre família, meu irmão, está na hora de você entrar nesse rio e mergulhar nesse rio e ir para os oceanos da vida, porque Deus quer te usar, Ele quer transformar a tua vida, o teu coração, Ele quer que esse rio esteja na tua vida e que você vá em direção à vontade dEle. Este rio que movimenta a igreja, esse rio que impulsiona a igreja, e é o Espírito Santo que é este rio. É Ele quem nos movimenta. Só que tem mais. Além do rio, dessas águas dos rios, elas purificar, ele não ficar parado, mas ele se locomove, o rio se locomove, ele vai, e ele só anda para frente. Rio não anda para trás, rio não volta, não é para você voltar, não é para você voltar, não é para você regressar. Aquilo que você começou, vai para frente e caminha, porque o Senhor é contigo. O rio anda para frente, ele vai para frente, ele se locomove para frente. Mas além disso, do rio não ficar parado, e é tão isso mesmo, quando tem poça parada de água, começa a feder, e quando os crentes ficam parados, eles também começam, me desculpe a expressão, mas a feder. Por quê? Porque começa a ficar olhando para os problemas, e começa a ficar reclamando das pessoas, começa a ficar reclamando da organização, começa a ficar reclamando de tudo. Por quê? Porque está parado. Porque quem está em movimento não tem tempo para reclamar. Quem está em movimento só começa a fazer a vontade de Deus. Porque está em movimento, ele não tem tempo para parar. Ele não tem tempo para perder, porque ele está para frente. Alguém fala, opa, mas já passou, vou embora, eu vou para lá. Por quê? Porque ele está em movimento. Só que tem mais. O rio, ele não é egoísta. O rio, ele entrega tudo que ele tem. Para quem? Para os mares. E ele vai entregando as águas. Ele não fica com nada, ele vai entregando. Por quê? Porque é a matemática de Deus. E tem muita gente que não entendeu a matemática de Deus. Pastor, qual é a matemática de Deus? Quanto mais você der, mais você vai ter. Quanto mais você entregar, mais você vai ter. Quanto mais você fazer, mais você vai ser abençoado. Quanto mais você abençoar, mais bênção de Deus vai ter na tua vida. Você precisa transbordar. Você precisa entregar tudo que você tem. Você precisa entregar. Pastor, mas eu não tenho nada. Então você veio no lugar certo, porque aqui tem água, e tem água viva para encher você, para você sair lá para fora e entregar tudo isso. Entregar o quê? Que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Ele te salvou, que Ele te resgatou, e que em breve Ele vai voltar para buscar a igreja, não uma placa, mas Ele vai buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Cadê aqueles que vão morar nos céus? Começa a entregar o que você tem. As pessoas estão sedentas querendo ouvir o Evangelho. As pessoas estão sedentas, querendo ouvir da tua boca que Jesus é bom. As pessoas querem ouvir. Ah, pastor, mas hoje o Evangelho está assim. Não, o Evangelho de Cristo não. Ele continua genuíno, ele continua curando, salvando, libertando, transformando, batizando no Espírito Santo e levando para o céu. Ele continua fazendo tudo o que ele sempre fez. O que mudaram foram algumas pessoas, não todas. Ainda tem muita gente boa por aí. Ainda tem muita gente santa, cheia da presença dEle. É só você entregar. Quanto mais você reter, menos você vai ter. Quanto mais você entregar, mais você vai ser usado por Deus, mais a sua família vai ser abençoada, mais a sua empresa vai ser abençoada, mais a sua vida familiar vai ser abençoada, mais você vai ser abençoado. Por quê? Porque você vai entregar.
Entregar como? Com tristeza? Não, é sempre com alegria. Entregue tudo que você tem e de melhor. Tem mais? Fogo, água e para a gente finalizar, óleo ou azeite. Olha só o que a Bíblia vai dizer, Zacarias capítulo 4, versos 2 a 6. E disse-lhe, que vês? E eu disse, óleo, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pastor, para que serve o azeite? Para produzir luz. Isso, antigamente, em algumas casas, o candeeiro ficava aceso através do azeite, através deste óleo, e produzia luz para tirar a escuridão. A primeira coisa que você precisa entender é ter este azeite na sua vida para produzir luz. As pessoas que olham para você precisam ver que você tem a presença do Espírito Santo, que você é luz. Pastor, eu não tenho luz, então é a palavra de Deus que você precisa comê-la todos os dias. Por quê? Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu falo com o amigo Espírito Santo, mais luz eu vou produzir na minha vida. E eu vou incendiar as pessoas, aonde eu estiver, eu vou iluminar as pessoas. Um sobrevivente há pouco tempo, ele sofreu um naufrágio e ele viu uma luz pequenininha, bem longe, e ele caiu em alto mar. E ele viu uma luz pequenininha, ele logo pensou, ali deve ser o lugar seguro, ali deve ser o lugar onde tem terra firme, porque eu estou vendo uma luz, deve ter alguma coisa ali. E ele nadou em direção para lá. As outras pessoas que também sobreviveram ao naufrágio, elas não tiveram essa mesma direção e foram para outros lados. Todas elas morreram. Mas aquele que viu a luz, ele foi caminhando e chegou até a terra segura. E aí perguntaram para ele, como é que você conseguiu essa façanha? É porque eu vi uma luz pequenininha e ela foi brilhando, e quanto mais eu chegava perto dela, mais ela brilhava e mais eu tinha certeza que a terra firme estava lá. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Você é essa luz e está cheio de gente por aí que naufragou, que está com o casamento destruído, que está com a vida destruída, e ele está olhando para você, e se você não tiver luz, ele não vai se salvar. Você precisa brilhar, você precisa ter essa luz, para as pessoas olhar para você e ver algo diferente. O que, pastor? A presença do Espírito Santo. Você precisa ter luz para quê? Porque este azeite, este óleo também significa cura, porque era o óleo que era usado para curar as feridas. E quantas pessoas estão feridas por aí? E eu aprendi que pessoas ferem pessoas. Infelizmente, pessoas ferem pessoas. Mas eu também aprendi com o meu amigo Espírito Santo que pessoas curadas, elas curam pessoas. E se eu tenho esse azeite para ofertar na vida das pessoas, por que eu vou ficar guardando? Por que eu vou ficar só para mim, se eu tenho poder nas minhas mãos para curar pessoas, para ajudar vidas, para dar uma palavra de ânimo, para estender as mãos, para estender a cura sobre essas pessoas que estão perdidas, que estão na escuridão, que estão sem saber o que fazer. Nós precisamos ter cura, e eu só vou ter cura nas minhas mãos se eu tiver azeite, óleo, e eu preciso desse óleo. Mas o último, este azeite também, ele serve para lubrificar as engrenagens que não estão tão alinhadas. Já viu engrenagem? Às vezes ela não está tão alinhada, mas daqui a pouco você coloca ali um óleo, e aí começa a mexer, e vai mexendo, daqui a pouco começa a rodar, e o negócio começa a acontecer. Pastor, eu não entendi, o que isso tem a ver com a gente? Nós somos as engrenagens.
E talvez tenha alguém que não goste de você. Talvez o teu casamento não está legal. E as engrenagens do teu casamento estão assim, ó. Toda hora você está brigando. Você começa a brigar por pouca coisa. Sabe o que está faltando? Azeite aí. Porque quando tem azeite, as engrenagens começam a se encaixar. Se você está com mágoa de alguém, é porque está faltando óleo. Porque quando tem óleo, começa a engrenar. Sabe por quê? O óleo me faz aceitar não o pecado do meu irmão, mas o pecado me faz aceitar quem ele é. E eu aceito quem ele é, porque Jesus aceita ele do jeito que ele é. Quem sou eu para não aceitar? Mas quando tem a presença do Espírito Santo, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça de Arão e vai descendo sobre a sua barba. Sabe o que acontece? A engrenagem começa a ficar perfeita. E eu começo a entender que eu preciso seguir a paz com todos. E eu vou olhando e eu vou entendendo. Isso se chama maturidade espiritual. Eu vou entendendo que as pessoas só dão aquilo que elas têm. Talvez essa pessoa que te feriu, ela não tem coisa melhor para te dar. Deixa o óleo descer na tua vida e você vai começar a entender melhor ela. Deixa esse óleo entrar no teu casamento e você vai entender melhor a sua esposa, você vai entender melhor o seu esposo, você vai entender melhor os seus filhos, você vai entender melhor o seu patrão, você vai entender melhor as pessoas, você vai entender melhor a pessoa que te persegue. Por quê? Porque tem óleo. Nós precisamos dessa presença. Nós precisamos deste amigo. Eu não sei o que aconteceu com você. E eu não sei como é que está a tua vida hoje. Oxalá a tua vida esteja transbordando de fogo dessa água que é o rio e deste azeite. Oxalá esteja transbordante, mas talvez não esteja. E eu quero te convidar a ficar de pé neste momento.